Mowgli, cante agora comigo. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Simbora! Eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Olá pessoal, antes de começar o vídeo eu gostaria de avisar que onde eu estou está fazendo muito calor, porque está numa época que fica bem abafado antes de chover. Eu acho até que na gravação algum grilo vai começar a ficar cantando e tudo mais. Na edição do áudio eu vou tentar tirar o ruído do ventilador o máximo possível, e se possível o barulho do grilo também, porque realmente não vai dar para gravar se não for dessa forma. Espero que vocês compreendam e aproveitem o review. Olá pessoal, o Dibu aqui gravando mais um vídeo. Gostaria de avisar vocês antecipadamente para deixarem um like e um comentário e ativar o sininho para ajudar no algoritmo do YouTube e para que vocês consigam ser notificados sempre que eu lançar algum vídeo, porque o canal é pequeno, então eu prefiro não confiar muito no algoritmo. Deixando de aviso aqui também que sempre que possível, caso passe, estou postando alguns filmes da Disney aqui no canal, antes ou após de eu fazer os reviews. Normalmente antes, para que logo quando vocês terminarem o filme, vocês verem o review. Agora vamos lá. O review de hoje vai ser sobre o filme Mowgli, o Menino Lobo. Animação de 1967. Foi o último filme supervisionado pelo Walt Disney, ou Walt Disney para os íntimos, e foi inspirado no livro Jungle Book de Rudyard Kipling. A história é centrada no menino Mowgli, criado por lobos na selva indiana, com temas mais sérios e sombrios que a versão da Disney. Estou falando do livro, no caso. Agora vamos para a análise. De início é apresentado o Mowgli, ainda bebê, que é encontrado por Bagheera, uma pantera negra. Então Bagheera leva o bebê no cesto para uma família de lobos que acaba o criando. O Bagheera, apesar de não cuidar dele diretamente nessa fase, quando ele é bebê, ele supervisiona o Mowgli constantemente. E apesar de ser um filme de humano e bicho que fala, eles transmitem a ideia da selvageria na floresta, apesar de ser um filme infantil, que inclusive de todas as adaptações, essa que, se não me engano, em relação à animação do Livro da Selva, foi a primeira, e se não for a única, né, com o nome diretamente ligado, porque Tarzan também foi baseado nisso, que inclusive eu acho Tarzan um filme bem melhor, mas a gente vai chegar nessa parte depois. Então, depois de um tempo, os lobos fazem uma reunião e decidem que tem que mandar o Mowgli de volta para a aldeia dos humanos, porque o tigre Shere Khan voltou para a floresta e ele é muito puto com humanos no geral. Então Mowgli irá correr perigo. Com isso, o Bagheera se oferece para levar, só que o Mowgli não quer ir com ele. Então tem toda uma cena de discussão e tal, o que transmite a ideia do que eu disse anteriormente. Mas eu não tenho medo. E além disso... Agora chega. Vamos passar a noite aqui. Amanhã será um novo dia. De que apesar de ser um filme de bicho, os bichos têm
uma personalidade que é de acordo com a sua espécie, ou pelo menos é similar. Eles tentam assimilar isso. E então, ainda nesse período de exploração, o Mowgli acaba encontrando não sei se é uma serpente ou uma cobra, uma piton, mas é uma cobra gigantesca chamada K, que fica tentando capturar ele direto para poder devorá-lo. Mas Bagheera sempre faz a boa e fica salvando ele nesse caminho, apesar dele não querer voltar para a aldeia dos humanos. Depois de Mowgli se separar do Bagheera, depois da discussão anterior, ele encontra o urso Baloo, que inclusive é um dos personagens que eu mais gosto desse filme. Sim, calma, antes disso, ele encontra os elefantes, que acho que a maioria das cenas engraçadas estão nesses elefantes. A maioria, né? Porque as melhores são com o Baloo. Então, depois desse encontro com os elefantes, o Mowgli se separa do Bagheera. Bem feito. Pra mim chega, menino. Daqui em diante, eu te abandono. Sozinho. E encontra o Baloo, que tem uma ideia que vai contra a do Bagheera, que é levar o Mowgli para a aldeia dos humanos. E com isso o Mowgli é capturado por uns macacos. Ô, Mowgli, quer fazer o favor de tirar essa mosca chata do nariz do papai urso? Que leva ele para o líder, que é um orangotango. Ficar na floresta? Claro que vá! Legal. E lá tem o musical que eu mais gosto no filme. Inclusive esse filme é cheio de musicais e tal. A animação não é o forte desse filme, a animação não é o forte. Assim como não foi dos dois anteriores, que foi 101 Dálmatas e A Espada Era a Lei. Que inclusive em estética eu acho que esse fica bem abaixo desses dois que já estão bem abaixo. Então em relação a traço, animação, design, ele não é muito bom não. Mas esse filme tem personalidade, é inegável, mas eu vou fazer essa análise mais pra frente. Depois de uma grande confusão dos dois, o Bagheera e o Baloo tentando resgatar o Mowgli do Rei Louie, que é o orangotango. Eles voltam pra a floresta, que eles estavam num templo de pedra, um templo como se fosse um templo perdido de pedra. Eles voltam e Baloo e Bagheera têm uma pequena discussão, porque Mowgli precisa voltar para a aldeia dos humanos, só que o Baloo não concorda com isso, mas depois dessa conversa, ele decide que vai levar o Mowgli para a aldeia dos humanos e também contar a verdade. Só que o Mowgli ainda não quer, ele se irrita e foge do Baloo. Com isso, ele se encontra com a cobra K. Vai embora! Me deixa em paz! Com isso aparece o Shere Khan procurando o Mowgli. E depois de umas cenas bem intensas, que inclusive o Shere Khan transmite uma vibe bem maligna. Ele é realmente um personagem que dá medo mesmo. E ele sabe que dá medo nos outros animais e fica brincando com isso. Isso deixa o espectador tenso com cada momento que ele aparece. Isso é bom porque funciona. E depois dessa cena tensa, Mowgli acaba fugindo por um triz por causa que essa cobra em específico, só nesse filme, é bem atrapalhada, mas é bem engraçada também.
que é o que difere das outras, dos live action, que eu vou falar mais depois, que são diferentes. Enfim, ele sai dessa área e acaba encontrando quatro abutres, que também é um dos dois personagens que eu mais gostei no filme, porque a personalidade deles é bem diferente, o modo que eles falam, etc. Adorei! Vamos nos mandar pro outro lado da floresta. Lá tem sempre um movimento, um embalo legal, tá? Aí tem uma cantoria também muito boa, como eu comentei antes, as músicas do filme são boas. E então aparece o Shere Khan para ter o confronto final. Aí começa uma briga frenética entre o Shere Khan, o Baloo e o Mowgli. E cai um raio em uma área que queima a árvore. Então o Mowgli pega um galho e prende na cauda do Shere Khan, que tem medo de fogo. Então o Shere Khan foge. E o confronto termina com o Baloo quase morto, mas eles sobrevivem. Inclusive o filme evitou colocar sangue, porque não sei, porque o Shere Khan dá umas patadas com a garra no Baloo e não mostra nenhum arranhão, nenhum traço vermelho, coisa que eu não gostei muito. Deveria ter colocado para fazer um pouco sentido. E se não queriam colocar, não deviam mostrar uma cena bem, entre aspas, violenta do Shere Khan dando patadas frequentes no Baloo com a câmera em primeira pessoa e tal, porque eu pensei que o Shere Khan tinha retalhado o Baloo, que inclusive, uma curiosidade, eu vi esse filme poucas vezes, esse primeiro filme, então eu me lembro muito pouco. Depois de uma cena dramática do Baloo, eles continuam andando pela floresta. O Mowgli ainda não curte a ideia de voltar para a aldeia dos humanos, mas então ele vê uma menina e muda de ideia na hora. Então ele vai, é facilmente seduzido, assim como acontece na vida real. Ele muda de ideia na hora, ele fica um pouco receoso, mas o Bagheera incentiva ele a ir, né, para a aldeia dos humanos, junto com a menina que aparece, e tal. O Baloo fica chateado porque não queria que ele fosse, mas no final tudo dá certo e o filme acaba. Agora vamos para o que eu realmente estou querendo falar. Eu vi todos os live action de Mowgli. Tem o da Netflix, tem o da Disney e, se não me engano, deve ter algum outro, mas eu não me lembro a produtora. Mas eu já vi todos, menos o antigão, que é em preto e branco, que foi lançado em 1942. Esse foi o único que eu não vi, mas também não tive interesse não, porque é bem antigo mesmo. Inclusive, um desses que eu comentei, eu não vou falar qual para não ficar divulgando a produtora, mas foi muito bom mesmo. Bem superior a essa primeira animação, o que não é muito normal. Normalmente a animação geralmente é melhor do que o live action, mas esse live action foi realmente bem produzido mesmo. É bem mais detalhado a história do início ao fim, tem mais conteúdo, tem mais arcos, tem mais personagens e é mais adulto no geral. Eu não lembro a classificação exata. Mas tem umas cenas que são bem mais pesadas e tudo mais. Em relação ao roteiro, ele é bem enxuto, não tem muito o que reclamar não. Em relação a desenvolvimento de personagens e personagens no geral, eu gostei dos personagens que foram apresentados, cada um com a sua personalidade marcante.
mas foram bem poucos personagens apresentados comparado às outras adaptações. Mas apesar de poucos, realmente foi bom. Cada personagem que apareceu foi bom. O Baloo também foi um personagem que eu gostei bastante. O Baloo e o Bagheera, que inclusive eles dois juntos são uma das melhores coisas do filme, porque a personalidade dos dois é bem oposta, mas eles são amigos e sempre que eles estão conversando ou discutindo alguma coisa, estão em ação, fazendo alguma coisa, é muito bom de acompanhar. Que inclusive nesse filme é bem melhor do que acompanhar o desenvolvimento do Mowgli em si. Em relação à trilha sonora, como eu comentei, ela é muito boa. A maioria delas, acho que todas são boas. Todas as músicas tocadas são boas. Em relação à animação, traço, etc., realmente não é muito bom. Não é um ponto forte do filme, não. Em relação à adaptação, eu acho que de todas as adaptações do livro que eu comentei, essa adaptação não é uma das minhas favoritas. Então, para Mowgli, o Menino Lobo, eu vou dar nota 5,5. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.